Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CAT Podcast. Esse é um podcast de conexão com o universo através de inspirações baseadas nos princípios da doutrina espírita e vivência cristã. Essa é uma iniciativa Seara do Bem, New Jersey. CAT Podcast, caridade, amor e trabalho. Vem com a gente! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CAT Podcast. Eu sou Renata Alvarenga e no episódio de hoje nós vamos trazer um tema muito gostosinho com pirulito, balão e guaraná. Nós vamos falar sobre a infância e a espiritualidade. E para esse tema, trouxemos alguém muito especial. Érica Balbi. Ela é carioca, ela é voluntária aqui no Seara, mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos. E o objetivo dela é focar no voluntariado na África. Ela vai trazer tudo pra gente. Érica, obrigada pela sua presença. Obrigada. Então, pra gente começar aqui, eu gostaria que você... Seu trabalho com criança, como que começou? Começou, na verdade, aqui muito no Seara. Na época que eu cheguei nos Estados Unidos, 2 meses depois que eu cheguei, eu encontrei o Seara e vi que tinha uma carência muito grande porque o setor de evangelização não existia ou era muito precário. Então, meu primeiro voluntariado que eu fiz aqui foi a instituição da evangelização como um todo. Então, basicamente, se iniciou nesse período. Perfeito. E o que é que te trouxe a fazer uma área voltada à criança? São aquelas coisas inatas que a gente vem das nossas vidas e vai te puxando. Eu não sei especificamente o motivo, né? Mas era uma área que... Como se você fosse magnetizada para aquela área... puxada para aquilo, sabe? Mas eu não sei exatamente se eu tivesse que responder agora o motivo, eu não sei. Mas é mais uma atração mesmo, tanto pelo tema quanto pelas crianças, a falta de profissionais. Profissionais que eu digo assim, voluntariados de Jesus mesmo. Mais para essa área. Muito pensa-se em adultos, estudo, mas a parte da evangelização ela é sempre mais precária mesmo, sabe? Tem muito mais dificuldade assim, para os evangelizadores ficarem, para que aquele trabalho vigore, porque existe uma teia muito grande fazendo com que essas trabalhadoras, esses trabalhadores de Jesus sejam mais... entre aspas, atacados do que em outras áreas. Porque são as sementinhas, como tem a nossa evangelização aqui, as sementinhas de Jesus, elas serão os frutos posteriores, né? Então, é muito mais fácil você atacar esse trabalho para que o serviço de Jesus não prolifere lá na frente do que em alguns outros trabalhos do centro espírita. Então, esse lugar é muito mais frágil. De todo o trabalho espiritual que a gente exerce, a evangelização é sempre mais complicada. E como é que você vê essa relação da infância, das crianças, com a espiritualidade? Porque parece que eles ainda têm um canal conectivo muito aceso, né? Como é que você vê isso? O que você acha que justifica isso? A maioria das crianças, ela tem até os 7 anos essa conexão muito mais tênue, muito mais ligada, porque é nesse lugar mais flexível de vai e volta que elas não têm tanto as vicissitudes e as dificuldades que o espírito traz. Então fica um pouco mais adormecido todas as dificuldades e até algumas vaidades, egoísmo, neste período. Então, eles ficam muito mais maleáveis para receber informações, tanto dos pais, quanto da evangelização, quanto da sociedade como um todo. E é nesse lugar ali que a gente tem a oportunidade de melhorar a moralidade daquele espírito, trazer para eles informações evangélicas. Toda a parte, né, de evangelização, nesse período, é muito mais maleável. Então, é muito mais fácil você atingir aquele espírito com mais crivo, com mais certeza, né? Então, nesse período aí, por isso que é tão importante, e é um alerta para os pais, para que eles consigam identificar que de 0 até 7, 8, 6, mais ou menos, é um momento perfeito para que você
Fale sobre benevolência para sua criança, fale sobre o voluntariado, leve ele para algum tipo de voluntariado, porque é nesse momento que a criança está mais flexível. E aí, você como evangelizadora, você acredita que nessa relação o evangelizador ensina a criança ou é a criança que ensina o evangelizador? Boa. Existe uma troca ali, tá? Quando a gente lê livros, por exemplo, de evangelização, a gente identifica que existe uma trama não só entre a criança e o evangelizador, mas principalmente entre a equipe espiritual que está participando daquela evangelização. Então, quando uma evangelizadora pensa num tema, na verdade, foi estabelecido no plano espiritual que aquele tema é específico para aquela criança. E aquela criança vai trazer para aquele evangelizador alguma coisa que reflete-se também na vida dela. Então, é uma troca mútua, tanto de experiências quanto de situações como um todo na vida, né? Uhum. Então, às vezes, você está passando por uma situação mais complicada e aquela criança, às vezes, com um sorriso, com um olhar, ou até com uma fala específica, pode trazer uma coisa boa para você. E o principal é, quando o evangelizador, ele sai da sala, fez o seu trabalho, existe aquela energia boa que vai prolongar durante a semana inteira, trazendo para aquele evangelizador, tanto não só com a criança, mas como um trabalho inteiro, tudo de bom, assim. Por isso que é uma troca boa no trabalho evangélico. E como fica a Eriquinha, a sua criança interior, quando você é a figura responsável por ensinar, quando a Eriquinha tem que ensinar aos outros baixinhos sobre amor, sobre benevolência, sobre valores, de maneira geral? Como todo trabalho, você normalmente está falando mais para você, né? A primeira coisa, quando a gente fala, né, tem esse ditado, né? O meu ouvido está mais próximo do que o seu ouvido. Então, sempre, quando a gente estuda antes de dar uma aula, quando a gente estuda antes de estudar mesmo, até dos livros aqui, de todos os trabalhos do Seara, por exemplo, até para você doutrinar dentro de uma mesa mediúnica, a doutrinação primeiro passa por você, porque você jamais vai falar para uma criança, perdoa, vamos falar de perdão, sem se questionar se você perdoou aquele desafeto seu, se você perdoa o vizinho que está fazendo barulho, se você perdoa, ou se você é benevolente com uma pessoa que passa na rua, às vezes gritando, e você, no ímpeto, sabe? Então, tudo que passa, quando você ensina alguém, tudo que passa na sua mente é primeiro para você. Então, a criança ensinando outra criança é um trabalho contínuo entre eu e ela. E primeiro passa por mim. Você diria que você tem se curado fazendo essas atividades com outras crianças? Não só me curado, mas aprendendo que essa cura é constante. Não só na evangelização, que hoje em dia está mais distante, mas trazendo para mim um olhar de... Não é só agora. Parece que nosso aprimoramento ele vai ser contínuo. Então, não é só neste momento, não é só nessa existência. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente não sabe de nada. Perfeito. Então, só sei que nada sei. Vai olhando, nossa, essa parte eu não tinha captado. Ou, hoje em dia eu tenho mais benevolência, mas também sou menos paciente. Então, é contínuo, não tem como parar. E você acredita que na atualidade, excesso de informação, as pessoas o tempo todo precisando de novos estímulos, como você vê que isso tem afetado as crianças? Nossa, não só as crianças, tá? Mas os adultos também. Todos esses acessos à informação, toda a parte de tecnologia, né? Ela é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas ela é uma ferramenta também de dificuldade para concentração, aumento da ansiedade. Então, com essas crianças, às vezes você vê
que esses estímulos, às vezes, de tablet é sendo dado para criança muito cedo. Pode ser, não sou médica, né? Mas eu acredito que tenha algo que vá inviabilizar o tete a tete de uma criança, uma brincadeira, não agora, mas lá para o futuro. Algumas correlações, algumas conexões cognitivas vão ter mais dificuldade, vamos dizer assim, porque, por exemplo, se um exemplo simples, um streaming, né? Antigamente, quando a gente era criança, tinha o tal do comercial. E aí você estava vendo o seu desenho e você tinha um comercial. E aí você ficava esperando aquele desenho voltar. Aquilo era um período de paciência que você tinha que ter e estímulo à paciência, porque o desenho ia voltar daqui a 5 minutos. Hoje em dia, você consegue uma criança no próprio tablet, em que ela tem acesso, em que ela tem como escolher, ela pode ir dando play infinitamente e passando... E como eles dizem aqui, eles ficam muito boring. E isso é tão estranho, porque não dá à criança a possibilidade da frustração. Então, é sempre... eu tô boring e eu não vou conseguir aprender a esperar, aprender a ter paciência. Em muitos aspectos tecnológicos, é muito rápido, é muito fácil, mas isso inviabiliza algumas coisas também na parte cognitiva da criança. E você acredita que é possível a gente direcionar uma criança em relação a valores sem usar a religião? Nenhuma religião? Sem dúvida nenhuma. Como é que a gente poderia fazer isso? Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de caridade, quando a gente fala de afeto, nós não estamos falando sobre religião. Inclusive, se fosse assim, uma criança muçulmana não teria acesso. Só teria acesso à parte muçulmana. Mas não, o muçulmano, ele fala de amor, ele fala de caridade, ele fala de espiritualidade. O umbandista também vai falar da mesma coisa. O catolicismo também fala, a raiz é a mesma. Vou colocar 2 canetas. Vamos imaginar que essa caneta aqui é rosa e a outra é azul. São canetas, são funções iguais, mas têm características diferentes. Você pode gostar mais dessa caneta rosa e eu gostar mais da caneta azul. Mas a função dela é a mesma. É a mesma coisa com religião. A função da religião é te levar para um lugar melhor. Você pode gostar mais do rosa e eu gostar mais do azul. São só características distintas, mas o fundo é o mesmo. A função é a mesma. Então, eu não acho que tenha distinção. Só tem informações e algumas características diferentes. Então, você pode retirar a religião e continuar com a moralidade. Ensinar a moralidade sem a inserção da religião. Conta pra gente como funciona a evangelização aqui no Ceará e o que mudou desde o momento que vocês fundaram até hoje. O que os pais podem fazer para dar sequência nos ensinamentos em casa? Sim, mudou bastante coisa. Nossa, mudou muito. Antigamente a gente tinha uma sala que era feita para várias outras funções, a gente usava meio que emprestado. Agora não, nós temos classes, faixa etária, professoras, não é a mesma professora todos os finais de semana, então a gente tem uma equipe muito grande. A coordenadora Sani, ela tá fazendo um trabalho lindo, então é muito diferente. Então, eu costumo pensar que quanto mais você dá acesso, mais aquela sementinha é regada, mais o trabalho aumenta. Então, a evangelização foi isso. O trabalho era bem pequenininho, tinha 2, 3, às vezes tinha domingo que não tinha ninguém. Então, mas conforme o trabalhador vai mantendo aquela constância, o trabalho tende a aumentar em todos os aspectos. Quantidade de crianças, quantidade de evangelizadoras, o tamanho físico dos ambientes. Então, sem dúvida nenhuma, hoje o Ceará, com certeza, é um exemplo assim, de trabalho bem feito em relação à evangelização e à constância dos trabalhadores, com certeza. Os pais, normalmente, o que eles podem fazer para
acrescentar mais ainda essas informações para as crianças. Evangelização dentro do lar. O Evangelho no Lar é uma oportunidade única de você exercer mais informações, de você trazer mais informações para essas crianças. Porque o nosso trabalho aqui é pincelar, é dar um tom lúdico para as informações que a gente vai passar para essa criança. Mas os pais, que são figuras centrais na vida daquela criança, eles vão ter muito mais acesso para passar informação. Então, a constância no lar, do Evangelho no Lar, é que vai estabelecer essas informações mais seguras para essa criança. Então, o Evangelho no Lar, sem dúvida nenhuma, é a ferramenta que os pais podem utilizar para reforçar essas informações. E dar exemplo também para essas crianças. Porque se os pais falam de moralidade, de amor ao próximo dentro de casa, sem dúvida nenhuma, eles vão atingir a moralidade daquela criança com muito mais facilidade do que a equipe de evangelizadores. Dá uma diquinha para os pais, para a gente poder fazer esse momento do Evangelho no Lar mais interessante, mais atrativo para a criança. Como é que a gente faz isso? Uma ótima dica, né, para os pais. Eu adoro um autor chamado Luiz Hu Rivas. Ele fez uma collab com a Turma da Mônica. Então, ele tem o Evangelho com a Turma da Mônica. Ele tem contando a história do Chico, Allan Kardec. Ele tem até um livro chamado Outros Mundos, que é explicando para a criança de uma maneira lúdica toda essa parte planetária. Então, é algo, assim, incrível. Você tem, se eu não me engano, tem em inglês, mas também tem em português. Então, eu acho que é uma forma muito fácil de introduzir essa criança de uma maneira mais da linguagem dela, né? Passando por todas as informações que o Espiritismo dá pra gente. E ele faz isso de uma maneira maestral, assim, com esses livrinhos. Então, ele pode, de alguma maneira, o pai ou a mãe, por exemplo, no livro de apoio, que é um dos primeiros que a gente lê no Evangelho no Lar, ele pode introduzir esse livro e depois entrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou então fazer uma troca entre esses livros, mas facilitando com que a criança compreenda na linguagem dela. E você tem experiência com voluntariado, inclusive com criança, em outros continentes, não é isso? Sim. Conta pra gente como foi sua experiência, o que você percebe de diferença, eu vou dizer basal, cultural, mas que influencia essas crianças aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na África. O que você percebe de diferença entre essas comunidades? Basicamente, a necessidade básica. Uma criança aqui, ela precisa de atenção, tá? Uma criança na África, ela precisa de meios básicos de sobrevivência. Elas vão te olhar com muita atenção, elas vão estar conectadas com você através da primeira subsistência. Então, se você, como Jesus dizia, né? Eu primeiro vou dar o pão, o alimento do corpo, e depois eu vou dar o alimento da alma. Na África, eu vi muito isso. Primeiro o alimento do corpo, e aí essa criança vai estar conectada a você para sempre. E aqui não. Aqui, como essa parte do corpo, da matéria, tá sanada, tá resolvida, a atenção que você tem que exercer para captar aquela atenção da criança é muito mais lúdica, é difícil, ela se distrai com muita facilidade. As crianças, por exemplo, que eu vi na África, não, elas podem até brincar, mas elas têm uma capacidade de atenção muito mais raiz, assim, sabe? Aqui, se você estiver numa salinha, por exemplo, essas crianças podem se distrair com coisas muito muito básicas. Às vezes um negocinho que é uma borboletinha, a criança já sai do foco. Eu acho que essa é a diferença primordial dessas duas evangelizações.
E eu não sei o porquê, mas eu sinto que as crianças africanas, por exemplo, as que eu tive acesso, parece que é uma energia diferente. É um amor diferente, parece que eu tô vivendo o início de toda a humanidade, no sentido básico, no sentido cru. Eu não sei como eu poderia explicar isso de uma maneira mais palpável. É como se eu tivesse na África, como se eu tivesse no colo de uma mãe. E em todos os aspectos, nas crianças, nos adultos. É como se a gente tivesse voltado para as nossas origens. Eu acho que é isso, porque não tem tecnologia. Você olha o céu é extremamente estrelado. Parece que você retorna para o princípio da sua humanidade. Então, eu acho que é muito mais raiz, muito mais profundo do que, por exemplo, a gente ter algumas vivências evangélicas aqui, principalmente nesse país extremamente materialista, com acesso a muita coisa. Então, a gente acaba aqui se perdendo muito mais do que quando você entra em algumas comunidades onde não tem energia elétrica, onde não tem saneamento básico. Você retorna para um lugar onde crianças, adultos, animais estão sobrevivendo. E aqui a gente também está sobrevivendo, mas de uma maneira muito mais mental. Aqui é material, aqui é mental. A sobrevivência é diferente. E aí, falando das crianças, é basicamente a mesma coisa que os adultos. A sobrevivência é muito mais material. E aí o espiritual, ele é meio que deixado, às vezes, um pouco de lado. Isso que você falou é muito interessante, porque, usando o seu exemplo, né? Jesus falou primeiro o pão do corpo e depois o pão do espírito. É engraçado porque aqui as pessoas, de maneira geral, não têm dificuldade em acesso ao pão do corpo, mas às vezes falta o do pão do espírito. Sim. Lá, você percebeu que, ou seja, falta o pão do corpo, mas como a gente alimenta o espírito dessas pessoas famintas fisicamente e que muitas delas também estão famintas espiritualmente? Como é que você consegue, vocês, de maneira geral, com as crianças, com as famílias, como é que vocês contornam essa situação? Eu acredito que lá, a parte espiritual, ela tá mais latente, ela tá mais aberta. Então, quando você olha para uma criança, ela te dá ela é mais flexível, ela é mais aberta. Porque a partir do momento que você dá um carinho, que é um alimento para uma criança, ela tá emanando para você tudo aquilo de bom que existe na Terra. Porque você tá dando o primeiro alimento do corpo. Então, é como se você estabelecesse uma conexão com aquele ser divino. Ainda mais profunda. Exato. Aqui, para você chegar nesse lugar de fazer essa troca energética, é muito mais complexo e parece que existem algumas barreiras, não sei se materiais. Então, na África, eu acredito que é muito mais fácil você acessar espiritualmente do que aqui, vamos dizer assim, sabe? Porque é muito... a palavra... Tem uma palavra que não sai da minha cabeça, se chama cru. Existe? Cru? Cru. Lá é como se você tivesse voltado à tua origem. Voltado à essência divina. Então, eu acho que é muito mais fácil você olhar para uma criança. Teve alguns casos, alguns exemplos que eu vou passar para vocês. Primeiro que quando você chega em algumas comunidades, crianças que nunca te viram querem que você pegue no colo. E essa é incrível. É tipo, você tá vindo de um lugar, sai do carro, e aí vem um monte de criança correndo atrás de você, e aí meio que um enxame de crianças entram, e aí você quer pegar um por um. Então, essa conexão
é muito diferente. Esse carinho, esse amor, essa felicidade que eu não vi em muitas crianças, assim, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então, tudo que a gente fala sobre, que eu falo essa palavra cru, a essência divina, tá lá, sabe? Então, você aprende bastante. Teve uma situação que eu achei muito dolorosa, profunda, traz muitos ensinamentos. Enfim, vou compartilhar com vocês. Eu tinha acabado de chegar com a caravana, né? A caravana é basicamente grupo de voluntários que se inscrevem e vão para esses campos, tá? E quando a gente chega, a gente é recepcionado por um monte de criança, um monte de adultos, assim, querendo estar com você. E aí todo mundo muito próximo de você, querendo te abraçar, querendo te tocar. E eu tava com um anelzinho, acho que eu contei isso numa palestra. Eu tava com um anelzinho, assim, um pouco, com uma pedrinha um pouco protuberante, assim, pra fora. E aí eu, abraçada com várias crianças, assim, no meu colo, passou uma menina assim, próximo do meu anel e raspou o bracinho. E eu senti que aquilo foi difícil, porque foi profundo, né? Eu olhei pra menina e queria pegar ela. E ela só me olhou assim. E aí várias reflexões passaram na minha cabeça, assim. Por que eu tô com esse anel? Por que essa menina não chorou? Porque o chorar, se fosse com uma criança daqui, se fosse com uma criança do Brasil, ia ser algo absurdo. Porque essa criança não se expressa. Foram várias reflexões que passaram na minha cabeça. Por que uma dor tão profunda quanto essa, ela não conseguiu colocar para fora? Será que existem dores maiores? Será que isso é nada? Sabe? Será que ela tem abertura para chorar? Então, foi um momento, assim, muito louco, assim, que passou pela minha cabeça. Claro, eu acolhi a criança, vi se não tinha rasgado, né? O bracinho. Mas não, foi tudo bem. Só que são experiências como essa que fazem você refletir do porquê que eu tô na África e porquê tudo isso está acontecendo e o que essa criança tem que trazer para mim, qual é a informação que eu posso extrair desses exemplos e dessas situações que aconteceram. Perfeito. Érica, para a gente finalizar, se você pudesse dar um aconselhamento para os pais, orientadores, educadores, de maneira geral, o que seria? Para que eles não negligenciem as suas funções. Porque quando você recebe uma criança, você tem responsabilidades. Eu sei que a vida é extremamente difícil, eu sei que é corrido, eu sei que lidar com uma criança não é fácil, não é simples, mas existem coisas que você não vai deixar de fazer. Que é alimentar aquela criança, né? Deixar ela segura, são coisas básicas, mas incluir a parte da evangelização como uma coisa normal do seu dia a dia. Falar com aquela criança de uma maneira normal. O que a gente pode fazer, por exemplo, filho, se a gente agradecer? São coisas da educação em si que você pode inserir a evangelização naquelas circunstâncias. Coisas bobas que às vezes você pode fazer com a sua criança. Às vezes levar um alimento na rua, relembrar aquela criança que existem pessoas na rua, às vezes, principalmente aqui, né, que não tem aquecimento. Então, sempre fazer com que o seu exemplo de benevolência seja trazido para dentro de casa. Então, ter experiências com essa criança. Eu vi, por exemplo, mães que levaram seus adolescentes para fazer voluntariado na África, para que isso tudo fosse exemplificado, assim, né? Toda essa parte do voluntariado fosse mais próximo da criança. Principalmente com crianças daqui, porque eu já ouvi uma amiga minha comentando, ela era babá,
E ela falava que as crianças com quem ela trabalhava achava que quem morava no lixão era uma história fictícia. E aí ela entrou na internet e mostrou crianças, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Brasil, que moram no lixão. Uhum. E era algo que nunca passou pela cabeça daqueles adolescentes. Então, é você fazer com que a sua experiência, a forma de como você fala, a forma de como você se introduz, né, na caridade, seja liberado, ou seja, dá acesso à sua criança àquilo. Deixar com que ela se envolva em projetos sociais. Perfeito. Érica, perfeito tudo que você trouxe aqui pra gente. Mas pro pessoal que tá em casa, se eles quiserem saber mais sobre o voluntariado na África, como ir, como levar suas crianças, onde eles podem conseguir mais informação? Então, eu fui pela Fraternidade Sem Fronteiras. Eles têm polos aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Então, para quem está aqui, é Fraternity Without Borders US. E para quem está no Brasil, é fraternidadesemfronteiras.com. Lá eles vão dar todo o suporte psicológico, todo o suporte de instruções. Você se inscreve nas caravanas, escolhe o país que você vai querer se voluntariar. Nós temos aproximadamente 9 países com projetos. Então, você pode escolher entre Brasil e alguns países do continente africano. Então, é só você entrar nesses sites e fazer a sua inscrição. Com certeza, você fará grande diferença e será grande diferença para o mundo. Com certeza, Érica. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês de casa por estarem conosco mais um episódio. E fica a reflexão, não é mesmo? Vamos cuidar da nossa criança interior, vamos tratar com mais carinho, mais cuidado, empatia e atenção a todas as crianças, porque delas dependem o futuro da nossa nação. Obrigada. Esse foi o CAT Podcast, uma produção do Seara do Bem, New Jersey. Aqui é um espaço de diálogo, aprendizado e inspirações para quem busca evolução moral e consciência. Deixe seu comentário com o que te tocou mais profundamente nesse episódio e para mais informações, entre no site searadobem.com. Siga os nossos perfis nas principais plataformas, @Grupo Fraterno Seara do Bem. Para doar, clique no link abaixo. CAT Podcast. Sementes que florescem quando partilhamos.